Agora sim, minha galera, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma aula ao vivo da nossa unidade curricular de Fundamentos da Tecnologia Mecânica, né? Antes de a gente começar a falar do assunto de hoje, deixa eu pular aqui. Eu vou mostrar para vocês a quantas anda o nosso AVA, né? A gente vai dar uma olhadinha no roteiro de estudos aí para ver aonde nós estamos neste momento. Hoje nós vamos continuar falando de desenho técnico, tá? Mas é só para encerrar alguns aspectos que ficaram aí separados em 2 semanas, né? Então, semana passada a gente falou de alguma coisa de desenho técnico, essa semana também, tá? Por um acaso, por um acaso o assunto da semana passada, dessa semana foi para a semana passada. Então, o assunto da semana passada vai vir para essa semana, né? Essa semana a gente vai falar de tolerância dimensional e tolerância geométrica, tá? Deixa eu... Travando um pouquinho. Deixa eu ver se ainda tá travando. Não. Certo. E aí, pessoal, nós vamos falar um pouquinho, então, de tolerância geométrica e tolerância dimensional, tá? E aí nós estamos aqui na 5ª semana, né? Então, tem bastante semana pela frente, tá? Temos aí 12 semanas no total, beleza? Ainda faltam 7 semanas, praticamente 2 meses ainda, certo? Aqui no AVA, né, quantas avaliações, né? Uma termina hoje. Vocês dois já fizeram a avaliação 1? Já fizeram? Ou ainda não? Já? Berg também? Já fez, Berg? Deve ter feito. E a Tô segunda chegando avaliação? agora, tô chegando agora. Vamos lá, tô chegando agora. Já fez a avaliação 1? Então tá. Fechou. E aí semana que vem, então, vai abrir a avaliação 2, né? Ó, dia 28. Ah, tirou não, foi bem. Tá ótimo. E aí, como semana que vem abre uma avaliação nova, a gente vai fazer uma lista de exercícios, né? Relacionada aí à avaliação 2. Beleza? Tá. Deixa eu ver se eu fiquei devendo alguma coisa para vocês. Foi vocês que me falaram daquela aula presencial que tinha sido dada errada? Foi da turma de vocês, né? Foi? Tá. Já tenho uma resposta para vocês. Inclusive, ela chegou hoje, tá? A resposta foi a seguinte, pessoal. O nosso pedagógico entrou em contato com a escola, tá? Aí a escola, aí o docente, né, o professor aí presencial de vocês, disse que aconteceu um equívoco, né? O que aconteceu? Ele recebeu o plano de aula, tudo certo, a gente enviou para ele, tudo certo, mas ele achou que ele poderia dar aula do modo que ele queria. Só que não é assim que acontece, né? Porque ele nunca trabalhou com a gente aqui. Então, o pedagógico aí da escola de vocês, né, firmou um compromisso com o nosso pedagógico de estar sempre acompanhando o professor aí, não indo na aula, né, mas acompanhando os assuntos que ele vai dar na aula para ver se fazem sentido, né, e tem alinhamento com os assuntos que a gente vê aqui. Tá bom? Então, em hora está resolvido, ok? Se vocês virem pois é, exato. Não, eu falei com o pessoal. Eu falei. Então, pessoal, se vocês notarem alguma coisa estranha, me avisem, tá? Falta de ir na prática, tá? Entendi. Que assim, ó, a questão da prática é a seguinte, tá? Essa é uma unidade curricular bem ampla, tá? Até o nome dela é bem amplo, né? Então, vocês vão ver muita coisa geral da mecânica, assim, não muita coisa específica, né? Quando é que vocês começam a ir mais para os laboratórios, tá? Quando começam coisas mais específicas, tá? Então, em fundamentos, vocês até vão ao laboratório fazer uma coisa ou outra, mas nas disciplinas de montagem, de manutenção,
Aí começa um pouco mais ir na prática mesmo. Porque o que acontece? Ó, vocês estão na Fundamentos de Comunicação e Informação e Fundamentos da Tecnologia Mecânica, né? Então vocês estão na primeira disciplina ainda, né? Tem tudo isso aqui ainda, né? Então, assim, pessoal, já vou adiantar para vocês, tá? Não é muito comum, tão no começo do curso assim, vocês já estarem lá dentro do laboratório, né? É porque vocês precisam ter noção de segurança do trabalho, tudo isso, para conseguir estar lá, tá? Mas com o passar do tempo isso vai acontecer naturalmente. Até eu acho que essa disciplina deve ter alguma coisa, tá? Essa unidade curricular, deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver. Mas eu acho que tem alguma coisa de laboratório, sim. Deixa eu ver. Aqui. Dá uma olhadinha. Ah, não, entrei no errado, pô. Tem uma disciplina com nome parecido. Tem o curso entrei no errado. Pera aí. Fundamentos da Tecnologia Mecânica. Tem uma unidade curricular do curso de Eletromecânica, que o nome é Fundamentos Mecânicos. E eu sempre acabo confundindo. Aqui, deixa eu ver. Aula 1 foi para vocês elementos de fixação, elementos de vedação. Vai ter. Não, vocês vão no laboratório, sim. E vai ser meio logo, tá? Por exemplo, tá? Agora vai o quê? Para quinta aula do presencial, né? É isso? Ou eu tô enganado? Acho que é isso, né? Quinta aula? Vocês conseguem me confirmar ou vocês não lembram também? Eu não me recordo agora se a turma de vocês está, tipo, na mesma aula aqui ou tá uma na frente ou uma atrás. Às vezes acontece. Mas, por exemplo, tá? Na próxima aula, vocês têm que fazer o quê? Vocês vão fazer um desenho técnico manualmente. Por quê? Porque vocês viram tudo de desenho técnico aqui e agora vocês estão prontos para fazer desenho técnico, tá? Vocês vão fazer um desenho técnico manual na próxima aula. Aí depois, na outra aula, vocês vão ver mancais de deslizamento e rolamento. Então, é para vocês irem no laboratório, certo? Então, isso vai evoluindo, né? Beleza? Mas se vocês sentirem alguma coisa estranha de novo, vocês me avisem, tá? Não deixem de me avisar, porque aí eu consigo entrar em contato e ver o que está acontecendo. Consigo mobilizar o pessoal aí para ajudar vocês. Então vamos lá. Então agora vamos para a aula de hoje. Vamos falar mais um pouquinho de desenho. Pessoal, então semana passada a gente viu o que é o desenho técnico, né? Para que serve. A gente viu alguns exemplos, né? A gente viu cotas, a gente viu as vistas do desenho, a gente viu cortes, a gente viu rupturas, a gente viu basicamente toda a parte de desenho em si, tá? E aí faltou uma parte pequena, né? Só que ela é de extrema importância, que são as tolerâncias geométrica e dimensional, tá? Vamos começar falando um pouquinho do controle geométrico, né? Por que é importante a gente ter esse controle geométrico, tá? O controle geométrico das peças, tá? Ele é uma forma de a gente conseguir verificar as formas da peça, né, que foram fabricadas, ou as características geométricas geométricas da nossa peça. Por exemplo, eu fabrico eixos, né? Então esse eixo, né, ele tem que ser cilíndrico, certo? Então, o controle geométrico é um modo de eu conseguir verificar se os eixos que saíram da fábrica são cilíndricos, beleza? Quando que eu uso isso? Né? A partir do momento que eu estabeleço algumas tolerâncias geométricas, né, dentro do meu desenho técnico. Por exemplo, se uma peça tem uma geometria quadrada, é necessário que os lados da peça sejam perpendiculares. O que isso quer dizer? Que os lados tenham 90 graus entre si, senão não são quadrados, né? E aí, esse é um jeito de a gente fazer esse controle geométrico do que a gente fabrica, beleza? E aí, falando um pouquinho de tolerância geométrica, pessoal, vocês têm que entender, tá?
que, por melhor que seja o processo de fabricação, tá? Ele sempre vai ter algum tipo de imperfeição, certo? Então, por exemplo, vou abrir a minha cortina aqui, peraí. Então, por exemplo, se a gente fabrica eixos de aço, que eles tenham, né, sei lá, um diâmetro nominal de 25 milímetros, vocês têm que saber que ele não vai sair com 25 milímetros em torno do corpo dele inteiro. Não vai, simplesmente não vai ter. Por isso que existem as tolerâncias. E aí, por que ele não consegue fazer uma peça perfeita, vamos dizer assim, né? Porque tem vários processos aí que podem afetar, né, essa característica de fabricação da peça, tá? Isso pode ser uma ferramenta mal afiada, pode ser um suporte de ferramenta mal apertado, pode ser o próprio operador que não tem muita prática com a máquina, pode ser o operador cansado. Por exemplo, tá, uma pessoa que fabrica a mesma peça o dia inteiro, tá? Várias peças iguais o dia inteiro. A primeira peça e a última peça, elas vão ter uma variação grande, né? Porque chega no final do dia ele já vai estar cansado, né? Exausto de estar fabricando aquela peça, tá? Então, as tolerâncias, pessoal, elas são as variações que essa peça pode ter, porém dentro de um limite que seja aceitável, né? Qual é o limite que seja aceitável? Não, John, não, mas sabe que tem, né? Só não pode matar a peça, né? Se tiver dentro da tolerância do desenho, tá tudo certo. Agora, se tu matar a peça, aí já era, né? Tá morto. E aí, pessoal, essas variações, né? O quanto que é essa variação, né? Essa variação, ela vai, obviamente, com perdão da, da linguística, né? Mas essa variação, ela vai variar, né? Então, é uma função que não afeta, né, o funcionamento daquela peça, né? Então, pode variar dentro daquele espectro ali. E aí, dentro desse espectro, nós temos as tolerâncias geométricas, né? Que são as tolerâncias que falam sobre o formato da peça, beleza? E aí tem uma NBR aí para tratar dessas tolerâncias geométricas, tá? Então, essas tolerâncias geométricas, né, elas são essas variações, né, de forma ou de posição de peças que são executadas, tá? Isso, pessoal, essas tolerâncias garantem, tá? Requisitos de funcionalidade, de manufatura, de eu conseguir fabricar uma peça aqui e vocês aí conseguirem fabricar a mesma peça, tá? Então, isso garante, ok? Então, pessoal, além dessas peças estarem dentro desse limite dimensional, que é, por exemplo, uma peça de 25 tem que ter 25 e pronto, a gente garante que essas peças tenham aí, consigam atender aí essas tolerâncias geométricas também, beleza? Bom, bom, aqui, deixa eu botar tudo aí. Então, essas especificidades, né, como a gente fala, elas entram dentro do projeto, né? Então, dentro do projeto da peça vai estar tudo lá, tá? Depois de fabricar a peça, a gente não, né? Mas essas geometrias, elas têm que ser verificadas para ver se foi atendida ou não foi atendida aquela tolerância geométrica, ok? Como é que a gente cota isso, né? A cotagem é feita desse jeito aqui, né? O elemento que é tolerado, né, que tem a tolerância, recebe uma seta, e aqui no primeiro quadradinho vai a tolerância, e aqui do lado vai o valor dessa tolerância, tá? Aqui é quando eu tenho um elemento de referência, mas dificilmente vocês vão ver, tá? A gente vai ver mais elemento isolado. Fechou? Por exemplo, aqui. A primeira tolerância geométrica que a gente vai ver é do grande grupo das tolerâncias de forma, né? Tolerância de forma é um desvio que aquele elemento pode ter em relação à sua forma geométrica ideal, né? Então, se eu faço, por exemplo, um cilindro, o quão cilíndrico é aquele cilindro, né? Então, essa é a questão da forma geométrica ideal, tá? A primeira tolerância é a tolerância de retitude ou retinilidade, tá? Aqui está retilineidade. É algo assim, tá? Esse é um desvio retilíneo aceitável, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma superfície plana, né? Ou seja, tem uma reta ali, né? Na minha peça, beleza? O quanto eu posso ter de desvio, né? Dessa reta? Lembrando, tá, pessoal?
Não existe processo de fabricação perfeito, né? Por isso que existem essa questão aí das tolerâncias, tá? Então, por exemplo, a gente tem esse tarugo aqui, né? De aço, pode ser. E aqui, ó, a gente tem o indicativo que esta superfície aqui, né? Indicado pela seta, tem que ter tá indicando uma tolerância de retinilidade ou retitude, que é esse tracinho aqui, de 0,1 milímetro. O que isso quer dizer? Que se eu fizer várias medições em cima dessa peça, a variação máxima que pode dar entre essas várias medições é de 0,1 milímetro, né? Então, ó, aqui, obviamente, muito aumentado, né? Para a gente poder enxergar. Aqui é como se fosse a superfície da peça, né? Essa onda aqui, ó. Só que, obviamente, super aumentado, né? E aí, o ponto mínimo e o ponto máximo tem uma diferença de 0,1 milímetro, tá? Então, é a capacidade ali de uma superfície ser reta, né? Ou de algum local ali naquela superfície ser reta. Aqui é a mesma coisa, tá? Depois nós temos a planeza. A planeza é algo próximo da retitude, tá? Mas é basicamente um limite da forma do elemento quando a gente compara com uma forma plana ideal. A forma plana ideal é a forma que ela não tenha nenhum tipo de problema de fabricação. É literalmente reta, né? É plana, no caso, né? Reta era outra, plana, no caso, né? Aqui a gente também tem um indicativo, né? O mesmo tarugo, indicando que a planeza, né? Ah, tá, lembrando, tá? Como é que eu faço essa medição aqui, ó? Não é em qualquer lugar, né? A de retitude, ela é numa linha reta, né? Por isso que o nome é retitude, ok? E a planeza é no plano inteiro, né? Então, por exemplo, aqui em cima, onde está apontando aqui, é um plano, né? É esse plano aqui, ó. Esse plano aqui, ok? Então, eu vou fazer medições por todo o plano, ok? E aqui ele diz o quê? Que a minha tolerância de planeza, então, esse paralelograma aqui indica planeza, a maior medida e a menor medida, ela tem que ser no máximo de diferença, né? 0,08 milímetros. Ah, professor, como é que vou medir isso aqui? É simples até. Pode pegar um relógio comparador, encostar e ir passando pela peça inteira. E aí a gente vai ver o quanto que está variando aquela superfície, ok? E aí essa variação tem que ser de no máximo 0,0,8. Para vocês terem uma ideia, tá? A gente tem tolerâncias admissíveis de planeza para processos de fabricação diferentes. Então, por exemplo, para torneamento, a tolerância admissível de planeza é entre 0,01 milímetro a 0,03 milímetros. Para fresamento, 0,02 a 0,05 milímetros. E para retífica, né, que daí já é um processo de acabamento, vamos dizer assim, 0,005 a 0,01 milímetro. Beleza? Então, bem apertado aí, né? Então, o que tem que ser plano, precisa ser plano. Beleza? Depois a gente tem a circularidade, tá? Essa é uma tolerância geométrica utilizada em peças que podem ser cilíndricas ou cônicas, tá? Esse é o desvio de forma geométrica circular, né? É o quanto aquela peça perdeu a capacidade de ser circular. Por exemplo, eu tenho esse eixo aqui, né? Que o ideal é que ele fosse assim, ok? Desculpa, assim, o de dentro, tá? Mas ele, na verdade, tá fabricado assim, ó, todo torto. Obviamente, isso aqui está extremamente aumentado, tá? Devido a não ter aula de medições, fica um pouco difícil para alguns saberem. Ah, perfeito, John. É verdade, né? Não, mas eu falei na aula, né? Eu falei aqui, tem gravado. Se o pessoal assistiu a gravação, tá tudo certo, tá? Se o pessoal assistiu a gravação, tá... Porque eu falei de relógio comparador, falei de micrômetro, paquímetro. Tá certo. Para mim ficou meio difícil, porque eu ainda não tive o contato com o micrômetro, né? Mas aí eu vou
Eu estou procurando alguém que saiba mexer nele para poder me ensinar a mexer no micrômetro. Beleza. Não, e também assim, ó, vou dizer para vocês, não, essa não... Bom, o John sabe. Essa não é a única unidade curricular que vocês vão ver micrômetros, tá? Vocês vão ver em outras também, vão precisar usar e tal. Então, assim, obviamente, né, se tiverem uma perda ali, lógico, só com a aula online é show de bola, vocês conseguiram ver como é que usa tal, obviamente é muito melhor usando, né? Vocês vão aprender muito melhor usando, tá? Mas vai ter outras oportunidades também. Eu vou ver com o presencial se a gente não consegue retomar essa aula de instrumentos, tá? Devido à importância dela, ok? Mas eu vou, semana que vem aí eu trago para vocês a resposta. Porque lá no final, eu acho que tem uma aula que não tem atividade. Então eu vou ver se a gente consegue encaixar essa aula lá, tá? E aí, pessoal, é a capacidade aí, né, de a gente enxergar e ver aquilo redondo, e ver a ponta do, por exemplo, o eixo redonda, tá? Beleza. Então vamos ver. Então aqui, ó, ele está dizendo que essa é uma tolerância de circularidade, né? Então, círculo de 0,03 milímetros. E esse A, o que está marcando esse A? É na face A, né? Aqui está faltando, mas é na face A, beleza? Então vai indicado no desenho também. Pronto? Ó, outro exemplo. Na usinagem em produção, a gente adota valores de circularidade como torneamento até 0,01 milímetro, mandrilamento de 0,01 a 0,015 e retificação de 0,005 a 0,015. Beleza? Depois a gente tem a cilindricidade, tá? Que é parecido com a circularidade, mas é porque a circularidade ela só mede a ponta do eixo, vamos dizer assim, né, que é circular, e a cilindricidade ela pega o eixo de uma forma completa, tá? Então a cilindricidade ela é usada aí tanto em peças cilíndricas quanto em peças cônicas, tá? Sendo esse desvio de forma, né, geométrico, circular e cilíndrico, tá? Então, por exemplo, aqui essa parte de fora, ó, que a gente está vendo, é um cilindro perfeito, né? Linhas retas. E aqui, esse de dentro picotadinho, é um cilindro que foi fabricado, né? Então ele não é reto, né? Perfeito. Ele tem as suas nuances ali, né? Os seus picos e os seus vales. E a medição é feita do mesmo jeito, né? Só que aqui a gente pode usar um paquímetro, um micrômetro, por exemplo, tá? Mas o ideal é um paquímetro, tá? Então a gente vai fazendo medições em todo o cilindro, né? Todo o cilindro. E aí, a maior diferença entre essas medições tem que ser 0,1 milímetro. Por quê? Porque no desenho técnico do nosso cilindro, a gente tem uma indicação de tolerância geométrica de cilindricidade, indicando que a maior diferença de medição tem que ser 0,1 milímetro. Então, também bem apertado, né? Menos apertado que os outros, né? Mas também apertado. Aqui nós temos um outro, tá? Ele também é relativamente bastante utilizado, mas mais para peças genéricas, assim, que é a tolerância de perfil de uma linha qualquer, se chama, tá? Essas são usadas em peças, pessoal, que são compostas por raios, tá? Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem um raio, né? Essa cabeça aqui é um raio, né? Vamos dizer assim. Ou concordâncias que tenham perfis irregulares. O que é um perfil irregular? Por exemplo, essa tampa aqui, ó, ela não é um círculo, ela não é um quadrado, ela não é um triângulo, ela não é um cilindro, ela não é uma esfera, não. Ela é uma tampa aqui, né? Não tem uma forma geométrica, tá? Então a tolerância, ela vai corresponder a esse perfil irregular que está no projeto da peça. E a medição é feita do mesmo jeito, tá? Então a medição em torno de toda essa cabeça aqui, do caso essa panela aqui, né, vamos dizer assim, uma borboleta. Toda essa panela aqui, ela tem que ser no máximo a diferença entre medições de 0,02, para vocês não tá aparecendo, 0,02 milímetros, tá? Então ela funciona do mesmo jeito dos outros, tá? Só que aqui é para formas geométricas variadas, assim, então são formas geométricas que não são convencionais, tá? Então, por exemplo, vou fabricar uma peça que ela é assim, por exemplo, tá? Então eu uso essa tolerância.
eu vou fabricar uma peça que ela é assim, usar essa tolerância, beleza? Então, essas são para tolerâncias que não se encaixam aí nas outras tolerâncias, tá? Depois a gente tem as tolerâncias de orientação. Essas também são tolerâncias geométricas, tá? Mas são aí do outro grande grupo das tolerâncias geométricas, tá? Esse aqui são limites angulares, né? Então, quando a gente compara um elemento referência com um elemento tolerado. Esse caso aqui, pessoal, é bastante usado para montagens, tá? Por quê? Tem uma tolerância ali que eu consigo encaixar a peça em um ângulo, ou eu preciso que essa peça encaixe em algum tipo de ângulo, né? E aí entra na questão das tolerâncias de orientação. Por exemplo, paralelismo, né? Paralelismo é o limite, né? Da distância igual entre duas linhas paralelas, por exemplo, tá? Esse centro aqui de furo, ele está paralelo a esse centro aqui, beleza? Eu preciso que estejam paralelos. Por quê? Porque senão depois essa peça ela não monta, tá? Eu não consigo montar. Então eu coloco aqui, ó, paralelismo, né? O sinal do paralelismo, ok? Então eu indico que é uma tolerância de paralelismo de no máximo 0,02 milímetros de diâmetro, né? Então eu não posso ter um diâmetro maior do que 0,02 milímetros, referenciado em A. Então, por exemplo, onde é que está? Está aqui, ó. Então, esse cara aqui de baixo, ele vai ser fabricado conforme as especificações dele. E esse cara de cima vai ser fabricado com as especificações de paralelismo do de baixo, né? Para a gente poder ter uma referência entre os dois, ok? Senão depois a peça não encaixa. Depois nós temos a perpendicularidade, né? O que é perpendicularidade? É o ângulo entre duas peças ou dois furos, algo assim. Nem sempre, Bert, nem sempre tem que ser igual, mas geralmente é igual, tá? Geralmente é igual, beleza? O que acontece? Pode ser que esse aqui tenha, sei lá, 15 milímetros o furo e esse tenha, sei lá, 20, entendeu? Só que eles têm que estar paralelos um ao outro, senão não monta, tá? Paralelos é o quê? Os dois meio que na mesma linha, assim, sabe? Na mesma linha. Depois nós temos a perpendicularidade, né? A perpendicularidade vem de perpendicular. O que é perpendicular? É quando a gente tem dois objetos ou dois eixos ou algo assim, um a 90 graus do outro. O que isso quer dizer? Que um passa assim e o outro passa assim, ok? E aqui a gente tem esse caso. Um furo vindo aqui de cima e um furo passante embaixo. E eles formam, né, um ângulo aqui de 90 graus. E eu preciso que eles tenham esse ângulo de 90 graus. Por isso eu indico, né, ó, que este furo aqui tem que ter uma tolerância de paralelismo, que é esse sinal aqui, de no máximo 0,06 milímetros em relação a A. Então, esse furo aqui tem que ter uma tolerância de paralelismo de no máximo 0,06 milímetros em relação a esse furo de baixo, que é A. Ok? É assim que a gente faz a leitura, tá? Essas tolerâncias de orientação, elas são super importantes também, tá, pessoal? Todas são importantes, né? Mas é que essa aqui, a questão é que se não for fabricada na especificação, ela não encaixa, não adianta. Por isso que existe isso, ok? Depois nós temos a de inclinação, tá? Que é a tolerância de um furo com ângulo de 90 graus para que ele tenha a inclinação correta, tá? E a tolerância, né, é indicado por essas linhas paralelas aqui, ó. Eu acho que esse é um dos únicos casos que a gente indica, né, indica no desenho com linhas assim em paralelo, ok? Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem um furo, né, em ângulo, ok? Então, qual é a questão aqui? Eu tenho esse furo aqui e esse pino passante aqui embaixo, ok? Beleza? Ó, um pino passante aqui e um furo aqui, beleza? Então, ó, este furo aqui, que está indicado, ó, esse furo ali, beleza? Ele tem que ter uma tolerância de inclinação de no máximo 0,08 graus, né? Aí no caso é graus, porque é inclinação,
com relação a AB. O que é AB? AB é esse pino que está passando aqui. AB, de A em direção a B. Aí, qual é o ângulo? Aqui, ó, 60 graus, ok? Então, o ângulo de 60 tem que ter no máximo 0,08 graus de tolerância para a gente poder ter essa peça passando. Ah, professor, deu mais de 0,08. Descarta a peça, aí a peça está morta, beleza? Depois a gente tem as tolerâncias de posição. As tolerâncias de posição elas só são utilizadas para elementos associados, né? São elementos de montagem, tá? A tolerância de posição, né, é o desvio aceitável de um elemento comparando com a sua posição inicial. Então, o meu elemento tem que ficar exatamente aqui, nesse espaço aqui. O quanto que é tolerável ele encaixar? Para lá, para cá, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, enfim. Tá? Primeiro é a tolerância de posição de um ponto. Ok? Ela vem de encontro com o limite tolerado da posição de um ponto. Tá? Então, um ponto na peça, que eu vou precisar para alguma coisa depois, eu indico ó, que esse ponto tem uma tolerância de 0,3 milímetros de diâmetro, no máximo. E o indicativo é esse aqui. Depois a gente tem a concentricidade, né? Que é o limite permitido de desvio entre dois centros, né? De dois elementos distintos, né? Então, por exemplo, um elemento cilíndrico que encaixa dentro de outro elemento cilíndrico. Ou, por exemplo, um elemento cilíndrico que tem um furo no meio, né? Esses dois elementos, tá? Tem o mesmo centro, ok? Então, se faz necessário essa concentricidade, porque ambos têm que estar no mesmo centro, ok? Então tá. Então eu indico assim, ó. Esse é o símbolo da concentricidade. Nesse caso aqui, a gente tem que ter no máximo 0,01 milímetro de diâmetro, tá? Em relação a A ele está indicando aqui como esse diâmetro de dentro, ok? Então a gente mede vários pontos essa diferença aqui e a diferença maior que pode dar é de 0,01 milímetros, beleza? Depois a gente tem a coaxialidade, que a gente fala. Elementos coaxiais são elementos que ocupam a mesma a mesma posição, tá? Então, por exemplo, esse elemento aqui ocupa a mesma posição desse, que ocupa a mesma posição desse, que ocupa a mesma posição desse. Se um estiver fora, os outros já não encaixam mais, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, esse elemento do meio, ok? Está indicando uma tolerância de coaxialidade de 0,08 milímetros de diâmetro em relação a A e B. Então, em relação a esse cara aqui e esse cara aqui. Tá? Se eu medir esse cara aqui em relação... Peraí, só um instantinho. Em relação a esse cara de fora, a diferença de medição tem que dar no máximo 0,08 milímetros. Pode perguntar agora. Também é chamado de... como é? De que desalinha a peça, é isso? Não sei. Desalinhamento? Sim, é desalinhamento. Não é a mesma coisa. Não é a mesma Não coisa. É a mesma, Não, é a mesma coisa? Não. Pode ser a mesma coisa, tá? Em alguns casos pode ser a mesma coisa. Mas não leva como verdade isso aí, tá? Porque, tipo assim, se for uma peça de encaixe, digamos que se for uma peça de encaixe ele estiver desalinhado, ele não consegue encaixar, não é isso? Isso, perfeito. Só que aqui no caso não é uma peça de encaixe. É uma peça Peça, fabricada. Entendeu? É por isso. Beleza. Beleza? Tá bom, valeu. Show, valeu. Depois nós temos a simetria, né? Que é a igualdade entre um lado e outro da peça. Então, que é esse exemplo aqui, ó. Que a gente tem uma peça que se eu cortar ela no meio, ela tem que ser exatamente igual de um lado e do outro, tá? Se eu cortar ela no meio, tá? E aí a tolerância dela é indicada desse jeito, né? E a tolerância máxima aqui nesse caso é 0,08 milímetros. Depois a gente tem a tolerância de batimento. Isso são tolerâncias usadas em caso de revolução. O que é revolução? Não é uma guerra, né? Revolução são elementos redondos, né? Tipo um eixo, parafuso, algo assim. Alguma dúvida? Agora nós vamos entrar nas dimensionais. Pode falar, John. Vai lá. Minha dúvida é o seguinte.
para cada tipo de tolerância, para cada tipo de sigla, existe uma regra da MNT ou é uma para todas? Não, a, me fugiu a palavra. Bom, vamos falar a regra. A regra da BNT, ela fala de tolerância geométrica e tolerância dimensional. Aí ela cita todos esses exemplos e mostra lá o que, que é e como é que mede. É isso, certo? Não tem uma norma, veio a palavra, não tem uma norma para cada uma. Tem uma norma para tolerância dimensional e uma norma para tolerância geométrica, certo? Tá, ok. Minha dúvida era só essa questão. Porque se Fechou? para cada um tivesse uma norma, aí, tipo, na hora de fazer um desenho, para fazer um desenho técnico lá no presencial, um exemplo. Fizemos um desenho, aí ele vai pedir para a gente colocar, a gente coloque acho que é um índice nome, né? Que fica ali todo o, tipo, cronograma do que foi feito no desenho. Não é isso? Tá. Aí, para isso, teria que se colocar uma dessas normas, ou para cada, digamos, aí teve. Tipo essa que o senhor falou, teve a do empenho, teve outra, eu vou ter que colocar, aí eu vou ter que colocar também as normas lá no índice ou não? Não, não precisa, só bota uma. Tô entendendo. Então, mas tem que ter, sempre tem que Tem que ter, tem que ter, tem que ter. ter. Sim, eu ia até perguntar sobre isso. Como é que a gente vai fazer, onde a gente vai chegar nessa parte no índice do desenho técnico em si? Então, ô John, a questão do índice do desenho técnico é que ele varia um pouco, né? Então, eu creio que, tipo, tem alguma coisa no livro e tal, mas nós não vamos chegar assim tão profundo, sabe? Tá ok então. Beleza. Fechou? Valeu. Depois nós vamos fazer um exercício que eu vou dar uma peça para vocês, um desenho, e aí vocês vão dizer quais são as tolerâncias que vocês colocariam naquela peça, certo? Daí já dá para vocês terem uma ideia. Tá, alguma dúvida de tolerância geométrica, pessoal? Deixa eu ver o horário aí. Não, estamos de boa. Alguma dúvida? Então agora vamos para a tolerância dimensional, tá? A tolerância dimensional, ela veio o mesmo slide. Peraí. Tem escrito errado. Não. Já vou arrumar porque senão depois fica. Depois fica errado e vocês querem me pegar aí na rua. Então, pessoal, as tolerâncias dimensionais, elas também vêm do mesmo da mesma questão das tolerâncias geométricas, né, das imperfeições do processo de fabricação, tá? Elas afetam a característica do projeto da peça, né, igual ao outro, e elas também são variações dentro de um limite aceitável, tá? Desde que não afetem as funções finais da peça, tá? E aí a gente tem esta NBR aqui, que é isso que o John estava falando, né? Essa aqui é de tolerância dimensional e aquela outra, deixa eu pegar lá. E aquela outra é de, ó, essa aqui é de tolerância geométrica, né? Então elas são diferentes, né? Cada uma tem a sua. Isso aqui não precisa, não sei se tu entendeu o que eu quis dizer, mas isso aqui não precisa aparecer no desenho, tá? Tipo, não precisa botar ali, norma tal. Não precisa botar, não tem necessidade. Tá? Por quê? Porque todo mundo sabe que são essas normas, né? Então, todo mundo que está desenhando está baseado nessas normas, beleza? Aí, primeiro, pessoal, falando um pouquinho de tolerância dimensional para a gente iniciar, tá? A tolerância dimensional, ela compreende esses limites também de variação dessas peças fabricadas, tá? Só que ao invés de a gente falar do formato dessas peças, a gente vai falar de dimensão dessas peças, né? Do tamanho dessas peças, ok? A dimensão nominal, pessoal, de uma peça, ela é a dimensão que eu vou colocar lá no meu desenho. Então, por exemplo, qual é a dimensão nominal daqui? 25 milímetros. A dimensão nominal desse furo é 25 milímetros. Se um processo fosse perfeito, esse furo teria 25 milímetros. Mas, como ele não é perfeito, eu preciso de uma dimensão efetiva. O que é a dimensão efetiva? É a dimensão nominal mais ou menos a tolerância. Quer dizer, não, menos não, mais a tolerância, né? Nesse caso, nós temos uma tolerância
superior de mais 0,21 e uma tolerância inferior de 0. O que isso quer dizer? Que a minha peça pode medir entre 25, esse furo no caso, né? Pode medir entre 25 milímetros até 25,21. Menos do que 25 está fora e mais do que 25 e 21 está fora. Beleza? Não me serve. Ó, aqui, ó, que eu falei. Dimensão máxima, 25,021 e 25 milímetros. Fechou? Depois a gente tem os afastamentos, né? Que é a diferença algébrica, vamos dizer assim, né? Diferença em número entre uma dimensão e a sua dimensão nominal. Então, os afastamentos, pessoal, eles são designados por letras maiúsculas para quando a gente está falando de furos, né? Então, ó, 28H7, né? Voltando um pouquinho, tá? Vocês podem encontrar desse jeito a tolerância ou por letra. Ah, professor, mas por letra? Sim, tem uma tabela indicando. Aí que tá. Por que tem uma tabela indicando, tá, pessoal? Porque todo furo é associado a um eixo. E todo eixo é associado a um furo. Ok? Então, criou-se essa tabela para a gente saber como é que os eixos encaixam nos furos. Se eu quero um eixo com interferência, se eu quero um eixo sem interferência, como é que eu quero que esse eixo encaixe nesse furo, beleza? Então, por exemplo, para furos, a tolerância é em letra maiúscula, H7. E para eixos, em letra minúscula, H7, beleza? Depois nós temos os afastamentos, né? Os afastamentos são esses caras aqui, tá? Então, o afastamento superior é o que fica na parte de cima do número e o afastamento inferior é o que fica embaixo da medida nominal aqui, beleza? Como eu mostrei para vocês lá antes. E aqui a gente tem a tabelita ali de tolerância, né? Então, essa tolerância é essa diferença entre a dimensão máxima e a dimensão mínima, né? Ou a diferença entre o afastamento superior e o afastamento inferior, tá? E aqui na parte de cima, ó, nós temos designado os furos e na parte de baixo nós temos designado os eixos, beleza? Depois a gente tem as folgas, né? Então, quando a gente fala de tolerância, a gente tem que falar de folga, porque a gente tem alguns tipos, né? A gente tem folga, a gente tem interferência, a gente tem algumas questões para falar sobre isso. A folga é quando as dimensões do furo são maiores que a dimensão do eixo, tá? Então, a folga mínima é essa diferença positiva entre a dimensão mínima do furo e a dimensão máxima do eixo, ok? Então, quer dizer que a dimensão mínima do furo tem que ser maior que a dimensão máxima do eixo para a gente ter uma folga, beleza? E a folga máxima é a mesma coisa daquele ali, só que ao contrário, né? É quando a gente tem uma diferença positiva entre a dimensão máxima do furo e a dimensão mínima do eixo, tá? Então, eu tenho folga quando acontece isso. Folga é um tipo de montagem, tá? Montagem com folga, beleza? É quando eu tenho o furo maior que o eixo. Eu posso ter a montagem com interferência, quando eu tenho as dimensões do eixo maiores que as dimensões do furo, ok? Eu posso ter uma interferência mínima, que é essa diferença negativa entre o tamanho máximo do furo e o tamanho mínimo do eixo, ou eu posso ter uma interferência máxima, que é essa diferença negativa entre a dimensão mínima do furo e a dimensão máxima do eixo, beleza? Ou eu posso ter ainda uma montagem incerta. Essa borboleta está aqui na minha perna. Tem uma montagem incerta. Essa é uma montagem, pessoal, onde a gente tem um ajuste, onde a gente pode ter uma folga ou uma interferência quando eu for montar. Isso vai depender da dimensão efetiva do furo ou do eixo. Então, eu não especifico, né, quando é incerto. Beleza? Alguma dúvida? Esse foi rápido, hein? Esse foi rapidinho. Não tem muita questão de tolerância dimensional. Alguma dúvida? Deixa eu ver se eu acho um negócio que eu quero mostrar para vocês aqui. Ó, era esse aqui que eu queria mostrar para vocês. É uma imagem bem antiga. Deixa eu botar aqui.
Aqui exemplifica bem, tá? Ó, ajustes recomendados. Ah, já lembrando, tá? O John tem mais vivência que eu nisso, provavelmente. Vocês sempre vão encontrar bastante coisa antiga, assim, tá? Na mecânica, porque não muda. As coisas dificilmente mudam, tá? Na mecânica. Então, vocês vão encontrar algumas coisas bem antigas, tá? Então, a gente tem, por exemplo, aqui, ó, peças móveis, tá? A gente tinha ajuste livre, ajuste rotativo, ajuste deslizante. E aqui diz, ó, o livre é quando a gente monta com a mão com facilidade, tá? Quando eu tenho um ajuste extra preciso, eu vou ter um, um eixo, um furo H6 e um eixo H7. Mecânica precisa, mecânica média, mecânica ordinária. Mecânica ordinária é aquela que não importa muito, tá? Então essas tabelas, pessoal, elas são muito, ó, por exemplo aqui, ó, peças fixas, deslizante justo, aderente forçado leve, forçado duro, pressão com esforço. Então, por exemplo, deslizante justo é uma montagem à mão, porém precisa de algum esforço. O furo é H6 e o pino H7. Aqui, o pino é H7, o furo é H7 e o pino H6, tá? Aderente forçado leve, é uma montagem com auxílio de martelo, aí já muda, né? Montagem com auxílio de martelo pesado, aí já muda também a especificação. Montagem com auxílio de balancim ou dilatação, aí já muda também, ó. H6 e P5, H7 e P6, certo? Ah, professor, mas de onde é que vem isso? Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Você acha um em português, né? Eu achei um em inglês aqui, mas eu vou matar vocês. Se eu acho aqui. Aqui, ó. Esse gráfico aqui, ó. Então, esse aqui é um gráfico para furos e eixos de 6 a 10 milímetros, tá? E aqui a gente tem as letras, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho. E aqui a gente tem as letras, ó. A, B, C, C, D, D, E, F, 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 G, G, H, J e por diante. E aqui do lado a gente tem a tolerância em micrômetro. Boa noite, Sérgio. Bom? E aí, por exemplo, ó. A minha tolerância é 0 para furo. Beleza. Então eu vou pegar um da série H. Ó. Por quê? Porque ela está encostada na linha do zero. Fechou? Ah, o meu eixo também, então eu vou pegar do H. Por isso vocês vão ver bastante H, tá? Ah, mas eu tenho uma tolerância maior aqui, ó. Até 50 micrômetros. Então, pega uma tolerância CD, que é essas letras que aparecem antes do número que eu mostrei ali para vocês, tá? Então, esse aqui também é um gráfico bem utilizado aí, que vocês vão ver bastante aí quando trabalhar com montagem, essas coisas assim, beleza? Alguma dúvida, pessoal, ainda? Não? Então tá, vou fazer um intervalinho aí até 7h15, tá? Agora é 7h05, depois a gente volta para fazer esta atividade aqui, beleza? Até daqui a pouco.
Vamos lá então, galera. Vamos lá para a atividade. Então, a atividade é a seguinte. A engenharia de qualidade solicitou uma revisão completa no desenho técnico das peças com foco em tolerância geométrica e dimensional, para evitar problemas recorrentes na montagem. Então tá. Identificar quais superfícies e elementos necessitam de tolerância dimensional e ou geométrica. Definir valores adequados de tolerância dimensional para furo, eixo e encaixe, tá? Propor tolerância geométrica para garantir alinhamento e funcionalidade, principalmente da parte dos furos aqui. E explicar os impactos funcionais das tolerâncias propostas, né? Por que precisa ter e tal, tá? E relacionar com alguns tipos de ajuste, folga, interferência ou incerto, tá? Então vocês vão fazer isso para essa peça aqui, beleza? Como a gente está em pouca gente aí, a hora que vocês acabarem, vocês me avisem que daí a gente corrige, beleza? Qualquer dúvida é só me chamar aqui no chat. Bom exercício para vocês.
Não, vamos mudar ele aqui mesmo. Daí eu libero. Eu não sei se já está liberado o microfone, acho que já está. Já está liberado o microfone e vocês podem ler aí, tranquilo. Tá, John? Consegui fazer, Berg. Berg, tá por aí. Conseguiu fazer. Acho que ele não tá. Ou tá. Conseguiu fazer? Ah, tá. Conseguiu fazer a atividade ou não? Não fez? Então tá. Então vamos. O John vai corrigir a atividade para nós, então vamos ver. Ô John, queres começar falando aí? Fica à vontade, cara. Pode. Não, beleza, beleza, Berg, sem problema. Pode começar aí. Queres ler aí ou vai escrever? Pode, pode. Fica à vontade aí. Tá. Quais são as tolerâncias que tu colocaste aí? Não tem mais tempo. Está escrevendo, né? Vou esperar um pouquinho. Eu posso falando também, né? Enquanto ele está escrevendo. Pessoal, primeiro a tolerância dimensional que seria colocado, né? Seria nessa cota aqui, tá? Essa é uma cota de diâmetro externo, né? Então aqui a gente precisaria de uma tolerância, tá? O segundo seria uma tolerância aqui, né? Que é esse diâmetro desse furo central, ok? Onde tem algo encaixado, né? Então também precisa de uma tolerância, tá? Depois o diâmetro da base do ressalto, que é esse cara aqui, ok? Também vai. Depois um de altura, né, aqui, desse ressalto. E dos furos de fixação eu posso colocar ou posso não colocar, tá? Não tem tanta diferença. 10 seriam de tolerância dimensional, tá? Tolerância geométrica, o que eu colocaria, tá? Concentricidade entre esse furo aqui e os furos de fixação, tá? Para eles serem concêntricos, né? Posicionamento desses 4 furos aqui, né? Porque eles estão na mesma reta.
E circularidade nesse furo central aqui. Aliás, concentricidade não é com esses furos aqui, né? Esse aqui com esse diâmetro externo aqui, tá? Para que eles tenham o mesmo centro aqui. E aí essa circularidade desse furo central aqui, para eu poder encaixar ali um pino, algo do tipo. Furo central, isso. É esse aqui. Aqui é um furo, né? Aqui é um ressalto, né? Essa parte de fora. Isso, circularidade. Exato. Circularidade nesse aqui, ó. No de dentro, né? E concentricidade, né? Entre esse do centro e esse diâmetro de fora aqui. Beleza? Os valores de tolerância aí iriam variar do processo de fabricação, né, pessoal? Por exemplo, do diâmetro externo, eu poderia botar aí mais ou menos meio milímetro, né? Que é um diâmetro meio que padrão. O diâmetro desse furo eu poderia botar um H7, né? Que também é um padrãozinho ali. O desse de fora, aí de concentricidade, né? Poderia 0,1 milímetro, né? Entre esse furo e esse furo. Ah, não, relaxa. Fica frio, John, fica frio. Fica frio. Não precisa te... Já tô dando a resposta aqui, fica mais fácil. Fica frio, nem te estresse. Se tu fez, eu fico mais tranquilo, fica frio. Deixa eu ver outro aqui que eu coloquei. A circularidade, né, desse furo aqui pode ser uma tolerância de 0,05 milímetros também. Então a gente pode ir distribuindo aí as tolerâncias tanto dimensionais quanto geométricas, beleza? Pessoal, alguma dúvida ainda da aula de hoje? Deixa eu ver o que a gente vai ver semana que vem. Fundamentos da TEC. Vamos ver o que nós vamos ver semana que vem de legal. Deixa eu ver aqui, roteiro de estudos. Semana que vem nós estamos indo aí para a sexta semana, tá? Lembrando, pessoal, ó, na sexta semana nós temos aí a avaliação 2, tá? Então lá abre semana que vem, beleza? Semana que vem nós vamos aí fazer uma atividade aí referente a essa avaliação 2, tá? Para aí poder auxiliar vocês um pouco aí, para vocês tirarem uma boa nota. Semana que vem nós vamos falar de elementos de máquina, né? Vamos falar de guias, mancal, correia, engrenagem, elemento elástico e elemento de elevação e transporte. Beleza? Aulinha bem legal semana que vem para vocês verem alguns elementos de máquina aí super importantes. Fechou? Pessoal, no mais era isso, tá bom? Uma boa noite para vocês aí, um bom resto de semana, né? A semana já começou na terça. Resto não, né? Tem uma semana grande pela frente aí. Tá bom? Boa semana de trabalho e estudos aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem lá no AFA. Fechou? Valeu, pessoal. Obrigado pela presença de vocês aí. Um abração.